Eu assisti Avatar, Fogo e Cinzas, e eu vou te contar o que eu achei. Ainda lidando com a perda de seu filho mais velho, que aconteceu no filme anterior, Jack e Neytiri precisam encarar uma nova ameaça a Pandora, o Povo das Cinzas, um clã violento e perigoso que pode colocar em risco a vida de todos no planeta. Tem coisas que são até muito perigosas da gente colocar muita certeza no que a gente diz atualmente, mas essa eu acho que eu vou apostar e vou com tudo nessa afirmação. Atualmente, no cinema, ninguém produz um espetáculo igual o James Cameron faz. E detratores à parte, eu sou muito fã do Avatar original, que foi lançado em 2009, e da continuação, Avatar: O Caminho da Água, que ele lançou em 2022. Conceber e criar um universo da forma que ele criou, e ainda mantendo uma coisa que é muito pessoal dele, que é construir cenas de ações espetaculares, realmente não é para qualquer diretor. Mas foi com uma pequena preocupação que eu acabei saindo da sessão de Avatar: Fogo e Cinzas, o terceiro exemplar da franquia que acabou de chegar nos cinemas. Se nos outros projetos dele a gente viu um diretor absolutamente controlador e preocupado com o resultado final, e também perfeccionista ao ponto de ser quase uma obsessão praticamente, o que a gente vê agora é um quadro diferente. Avatar: Fogo e Cinzas, infelizmente, acaba se revelando um filme cheio de problemas, preguiçoso e até muito redundante. Bom, para começar, a gente já tem uma mudança muito importante no filme. O narrador aqui foi trocado do Jake Sully para o filho dele, o Loak. E essa não foi uma mudança muito feliz, porque ao contrário do Jake Sully, que era o pai dele, que pelo menos tinha uma jornada de herói muito bem definida, o cara que é o forasteiro, aprende uma nova cultura, tá tentando se adaptar a esse novo meio a cada novo dia da sua nova existência como um avatar, o Loak não podia estar mais distante disso. Porque ele é um jovem beberrão, inconsequente, teimoso, acha que está sempre certo. Inclusive, em Avatar: O Caminho da Água, tudo o que acontece no filme foi por consequência das péssimas decisões que ele toma. Algo que não acaba mudando muito nesse novo filme, porque ele segue fazendo decisões estúpidas, umas seguidas da outra, e que trazem consequências muito perigosas para todos os personagens em volta. Se isso narrativamente é bom porque empurra a trama e faz com que coisas sigam acontecendo, por outro lado é péssimo, porque a empatia com ele está cada vez menor. Além do que, na função de narrador, ele entra muito menos vezes do que o Jake Sully entrava nos outros filmes. E sempre que ele entra, vem com alguma frase que pouco acrescenta à trama ou que é pavorosamente escrita. O James Cameron é conhecido por não escrever diálogos muito bem, e isso a gente pode ver em todos os outros filmes anteriores dele. Mas dessa vez, que ele tem a ajuda de 2 outros roteiristas, meu Deus, o negócio tá realmente muito feio. Tá complicado de assistir e complicado de defender. Algumas das cenas que acontecem no primeiro ato do filme, por exemplo, chega a dar até uma dor física de tanta vergonha alheia das palavras que esses atores estão tendo que dizer. O fato de que agora eles nomearam os humanos como mão rosadas no terceiro filme, gente, vocês acharam esse adjetivo agora? E que adjetivo horroroso! E a cena em que acontece uma reunião da família Sully, quando eles decidem que o Spider, o menino humano que está vivendo com eles, não vai poder mais viver com eles, os diálogos que são trocados ali, meu Deus, meu Deus. Sem contar também que o filme está carregado de subtramas, que muitas das vezes ele não está conseguindo desenvolver muito bem e que acaba também não levando para lugar nenhum. Como por exemplo, e aqui eu vou comentar sem spoilers, o fato do Spider ter conseguido novas habilidades no planeta e o fato da Kiri conseguir dominar esses poderes que colocam ela em contato com Eywa. As coisas acontecem, não são exatamente explicadas dentro do universo e vambora. Não precisa de explicação também não. Pelo menos esse filme se mantém fiel a alguma das coisas que o James Cameron acredita plenamente e que ele já tinha colocado nos outros 2 filmes. A crítica dele à exploração de recursos naturais, a fome que os bilionários têm em extrair tudo e não devolver nada para a sociedade, só retendo controle e poder, que os navios são uma representação indígena, isso não é segredo para ninguém. Mas com o clã novo que o James Cameron coloca nesse filme, que é o povo das cinzas que controla o fogo, ele tá indo para um caminho um pouco preocupante nessa representação dessa galera, porque ele tá beirando o estereótipo com eles, numa visão até bem colonizadora da parada, uma coisa que ele tá tentando criticar, mas que aqui tá saindo da frigideira e caindo no fogo. Se de certa forma a gente estava precisando de um vilão com estofo, coisa que o segundo filme derrapou um pouco, agora, pelo menos, a gente tem a Varang, que é a líder desse povo das cinzas e que tá ameaçadora na medida certa e tacando terror nessa galera. E de uma certa forma, os acontecimentos do segundo filme acabam meio que se repetindo nesse terceiro filme. Não há um sentimento de que a trama tá avançando, não há um sentimento de que as coisas realmente estão mudando, que os personagens estão evoluindo. O filme, em certo momento, vai ficando realmente maçante
por não trazer uma novidade pra gente dentro desse universo. Mas se na parte narrativa as coisas estão derrapando um pouco, estão até um pouco repetitivas, de um outro lado, coisas boas que a franquia colocou se mantêm intactas aqui. As ações que vão acontecendo no filme de fato colocam um perigo muito real e muito violento diante desses personagens. Em determinado momento, isso pode acabar sendo fatal inclusive para algum deles. E seguindo uma máxima que o James Cameron coloca nos outros filmes dele, o clímax aqui segue uma cena gigante, longa e espetacular, mas também uma cena muito perigosa e que coloca esses personagens no limite emocional e principalmente físico deles, provando que a sobrevivência é um caminho de mão única e nenhum deles vai deixar de brigar até que exista uma brecha de ar respirando nos seus pulmões. E como não poderia deixar de ser, a parte técnica do filme segue deslumbrante. Os efeitos visuais do filme estão cada vez melhores, a cada novo filme a gente percebe a evolução desse universo, e Pandora vem se mostrando um planeta com possibilidades infinitas, um universo que pode ser expandido à extensão que coisas novas e fascinantes vão continuar surgindo. Por exemplo, nesse filme a gente tem os Mercadores do Vento, uma galera que pilota barcos que voam, que são incríveis, e que tem uma cena de ação bem legal envolvendo eles. Além de explorar novos lugares, como por exemplo a moradia do Povo das Cinzas, ou de explorar novos animais, e isso vale a pena de visitar os filmes de Avatar. Vale a pena voltar para esse universo e ficar embasbacado com tudo que o James Cameron é capaz de criar. A captura de performance dos atores está cada dia mais impressionante e mais impecável. E aqui eu vou salientar os 4 personagens principais que trazem mais nuances para esses personagens, e é maravilhoso acompanhar isso nos micro detalhes que eles têm nos personagens. O Sam Worthington, que faz o Jake Sully, a Zoe Saldana, que faz a Neytiri, o Stephen Lang, que faz o Quaritch, e agora a nova chegada no elenco, a Una Chaplin, que faz a Varang. E quando eu saliento que essa captura de performance está se superando, por exemplo, o David Thewlis, que é um ator britânico e que ficou mais conhecido por fazer o Professor Lupin na série Harry Potter, ele tá no filme, mas eu não sabia disso até assistir. E foi justamente na cena que ele aparece que é pouco mais do que uma ponta, observando o falar dele e os trejeitos que o ator tem em carne e osso e foram transportados para o personagem no filme, que você vê que o trabalho está muito competente e muito delicado. É muito legal ver essa evolução da captura de performances do jeito que está acontecendo na série. Na turnê de divulgação desse Avatar Fogo e Cinzas, o James Cameron afirmou mais de uma vez, e de certa forma até de uma maneira muito triste, de que esse provavelmente seria o último filme da série. O que é engraçado, porque ele já tinha prometido que a gente teria Avatar 4 e 5 que estão para serem lançados, mas que ele achava que esse filme não arrecadaria a quantidade de dinheiro suficiente para financiar essas novas sequências. Por um lado, eu fico pensando sempre na frase que eu conheci quando o primeiro Avatar estreou e lá mesmo ele alcançou o posto de maior bilheteria mundial da história do cinema. Nunca aposte contra o James Cameron. Ele é capaz de tudo e ele é capaz de fazer um sucesso estrondoso atrás do outro. Nesse sentido, eu acredito que o filme vai arrecadar dinheiro sim, mas por outro lado, diante da bagunça narrativa que se apresentou nesse novo capítulo da franquia, eu fico um pouco preocupado com o que pode acontecer com os próximos filmes. Porque um profissional tão dedicado e tão enjoado com o resultado dos filmes como o James Cameron é, ter mostrado um filme tão desleixado igual esse, me deixa preocupado se mais outros 2 filmes seriam realmente necessários. Voltar para Pandora vai ser sempre um deleite e vai ser sempre um prazer. Mas se for aos custos de uma história tão rasa e tão mal feita, talvez seja a hora da gente parar por aqui mesmo. E esse foi mais um vídeo do Seguindo o Coelho. Se você gostou, curte o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de quando novos vídeos estiverem chegando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais. Tchau!